Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Vanessa e hoje eu vim aqui para falar para vocês de um assunto bem legal. Como que é os estágios obrigatórios no curso de enfermagem? Bom, eu já falei aqui nos vídeos anteriores que eu tô entrando agora no oitavo período de enfermagem. A minha faculdade, ela tem, são 4 anos, entendeu? Então eu tô indo pro último período. Os estágios aqui na minha faculdade, que é uma faculdade particular, entendeu? Aqui da minha cidade, ela começa a partir do quinto período. Então, ano passado foi quando começou meus estágios. A carga horária são 800 horas obrigatórias, entendeu? De estágio, 200 em cada semestre a partir do quinto período, né? Então, vamos lá. Eu vou tentar comentar um pouquinho como que foi, entendeu? Os estágios obrigatórios. Então, assim, no começo, no caso, tava sendo 2, às vezes 3 vezes na semana, numa carga horária de 8 horas por dia. A gente tinha que cumprir hospital, entendeu? No hospital aqui da nossa cidade, pronto-socorro e saúde pública. Então, o que que acontece? A gente tinha carga horárias, assim, diferentes em cada um desses locais. No caso, pronto-socorro, às vezes foi 80 horas, aí foi 50 horas em um, por exemplo, no hospital, e o restante, foi na saúde pública, sabe? Foi tipo assim. Mas assim, no geral, o que que a gente fazia? Vamos começar pelo pronto-socorro, que foi assim, eu adorei. Pronto-socorro, a gente ficava muito na triagem. O nosso grupo era de 10 alunos, então, geralmente uma dupla ia e ficava na triagem de pacientes. Então, todos os pacientes a gente triava. O que que a gente fazia nessa triagem? Aferia os sinais vitais. Então, a gente aferia pressão, verificava a temperatura, saturação de O2, e a gente tinha uma folhinha que os enfermeiros usavam mesmo, entendeu? Lá no pronto-socorro, e fazia, perguntava a respeito de alergia de algum medicamento, o que, que a pessoa estava sentindo, entendeu? Perguntinhas básicas para que a gente realiza mesmo na triagem. Então, assim, a gente ficava, combinava assim, vamos ficar 1 hora lá, uma dupla, depois a gente trocava, entendeu? Então, essa era uma das coisas que a gente fazia no pronto-socorro, a triagem. E o que, que os outros alunos ficavam fazendo? A gente ia pro postinho de enfermagem e lá a gente fazia as medicações. Então a gente fazia um rodízio, entendeu? Era bem legal. Então, depois da triagem, a pessoa aguardava, ela era atendida pelo médico de plantão, né, do dia, e aí o médico acabava, às vezes, dando a receita para a pessoa comprar o remédio, entendeu? Ou, dependendo do tipo de situação, né, de problema da pessoa, ela já ia tomar medicação lá no pronto-socorro. E aí a gente, estagiários, fazíamos a medicação, sob a supervisão do nosso professor, que era um enfermeiro. Aí a gente fazia, entendeu? Então, assim, tinha muita medicação para fazer, a gente fazia a preparação do soro, das medicações, fazia punção, entendeu? Então a gente sempre fazia um rodízio de alunos, entendeu? Para todo mundo fazer alguma coisa. E o que a gente fazia também? Eletro, aparecia muito eletro pra gente fazer, curativo a gente acabava realizando também bastante no pronto-socorro. Então, assim, era bem legal. A gente acompanhava o paciente, mesmo depois da medicação. Então, assim, era bem legal. A gente acabava ajudando também o médico durante alguns procedimentos, como sutura. Dependendo do quadro do paciente, ele acabava procurando pronto-socorro para estar realizando troca de sonda. Então, a gente acabava também fazendo isso, entendeu? Então, era bem legal. Eu gostava muito do estágio no pronto-socorro. Basicamente era isso, entendeu? Aí o que, que a gente fazia no hospital mesmo em si? Como eram 10 aluninhos que iam lá, a gente acabava ficando em dupla, isso no começo do estágio, mais pra frente a gente acabou ficando sozinho. Mas assim, a gente chegava lá, a gente acompanhava um paciente. A gente ficava responsável em acompanhar aquele paciente. A gente fazia os cuidados que tinham no dia para ele. Ele já tinha tomado banho? Não tinha, então a gente levava ele pro banho. E aí a gente analisava o contexto daquele paciente. Ele podia ir tomar banho sozinho?
Então a gente encaminhava ele pro banho e aí a gente só ficava supervisionando, no caso, lá de fora, entendeu? Do banheiro, caso ele precisasse de alguma ajuda, mas isso no caso de paciente, assim, que é cuidados mínimos, entendeu? Porque agora, no caso de pacientes, assim, idosos, a gente ia junto, auxiliava no banho, ou às vezes era banho de leito, a gente acabava dando banho de leito. E aí a gente fazia o exame físico completo, verificava os sinais vitais, fazia muita evolução de enfermagem. Para quem não sabe, a evolução de enfermagem é um procedimento é, privativo do enfermeiro. O técnico de enfermagem ele não pode fazer. Então a gente aprendeu muito a fazer evolução de enfermagem. Então a gente fazia evolução, acompanhava no caso as medicações, entendeu? Desse paciente. Se o professor tivesse com a gente podia estar realizando também as medicações do horário daquele paciente. E basicamente era isso. Entendeu? E no caso a gente rodava os setores também. No caso, isso eu tô falando da clínica médica e da clínica cirúrgica. No caso da clínica cirúrgica, a gente fazia os procedimentos pré e pós-operatório do paciente, encaminhava ele para o centro cirúrgico. Na maternidade, a gente já chegou a fazer os primeiros cuidados com o bebê, cuidados com a puérpera. Então, assim, variava muito, entendeu? Mas era bem legal também o estágio lá mesmo no hospital. E é porque eu não quero estender muito esse vídeo. E na saúde pública? Na saúde pública era uma delícia, gente. Cada dia era uma coisa diferente pra gente fazer. Então, se a gente ia em determinado dia da semana, a gente estava acabando encontrando uma coisa diferente. Tinha dia que tinha o vascular, então tinha o quê? Muito curativo pra gente fazer, entendeu? Então, cada aluno ficava em alguma parte. Então, assim, tinha aluno que ia fazer curativo, então tinha muito curativo para você poder fazer. Então, você fazia lá muitos curativos. Tinha triagem das crianças no dia que tinha pediatra, né? A gente fazia a triagem das crianças, era bem legal também. A gente acompanhava as consultas com os profissionais médicos, no caso, que, querendo ou não, assim, agregava muita coisa pra gente, pelo menos pra mim, porque tinha profissionais médicos, assim, que explicavam maravilhosamente pra gente, então, assim, era de um valor muito, muito bom. A gente fazia muita palestra, a gente ficou em sala de vacina, sabe? Então, assim, basicamente é tudo aquilo que você viu na faculdade, você vai estar fazendo nos seus estágios. Só que o que acontece? Às vezes, nem todo mundo consegue fazer tudo que tem no dia, porque o nosso grupo era um grupo grande. Então, assim, às vezes eu acabava fazendo algum procedimento e aí eu cedia meu lugar, né, na próxima vez pro meu colega, para ele também estar fazendo. Mas, assim, dava para todo mundo fazer um pouquinho, então era bem divertido. A gente fez muita palestra, a gente fazia palestra nas escolas sobre higiene, por exemplo, higiene pessoal, ia no presídio da cidade, né, dar essa palestra, a gente chegou aí também. Então, assim, era bem legal, fazia visitas domiciliares, entendeu? A gente acompanhava, no caso, a enfermeira, mais a médica, e tinha os pacientes para poder ser acompanhados, né, que não podiam ir até a unidade, né? E então a gente ia até eles e a gente via os sinais vitais, fazia um histórico do paciente, então era muito legal também. Mas não era só isso, tinha bastante coisa para fazer, entendeu? Consultas de pré-natal a gente fazia também, então assim consulta de coleta de Papa Nicolau. Então, assim, era bastante coisa pra gente fazer. Assim, mas é que naquela coisa, às vezes aparecia uma mulher que foi pra fazer, né, realizar a coleta do Papa Nicolau. E eu fiz uma vez, aí aparecia outra mulher, então eu dava meu lugar para outra pessoa, para outro aluno também estar fazendo. Então, assim, era basicamente isso. No caso, meus estágios obrigatórios, eles vão voltar na semana que vem. Eu quero ver se eu venho aqui no canal para contar, assim, o que eu fiz nos estágios obrigatórios, assim, toda semana, entendeu? Porque aí a pessoa que vai estar me assistindo, que também está fazendo o curso de enfermagem, né, vai ter uma noção, assim, mais ou menos de como que funciona. Mas isso, assim, aqui na minha faculdade. Talvez seja diferente na sua, talvez seja diferente na de outra pessoa. Mas aí, no caso, eu vou estar falando da minha. Então, assim, basicamente
era isso, entendeu? Esses foram os 3 lugares que a gente mais fez estágio. Obviamente, depois teve estágio no ambulatório e no hospital que não era aqui da nossa cidade, no hospital de uma cidade próxima, que era assim outro mundo, pra gente ter um pouco mais de experiência também em hospitais maiores. Mas foi bem legal, foi bem divertido. Então, assim, basicamente, eu tô falando aqui, assim, no geralzão da coisa, tá, gente? Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, aí deixa o seu like, se inscrevam no canal que eu vou estar trazendo outros assuntos aqui pra vocês, tá bom? E é isso aí, espero que vocês tenham gostado mesmo. Um beijo e até a próxima.